Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Ghost Game. Dessa vez a gente teve um episódio muito incrível, com vários pontos muito importantes e um Digimon muito legal que apareceu com certeza. Então, por enquanto, deixa um like aí, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos começar? Vambora! Vou começar então explicando para vocês como as coisas chegam no ponto principal, onde a gente vê os principais detalhes por trás desse episódio. Tá acontecendo um festival de verão, onde tem as escolas lá no Japão, eles fazem peças de teatro e muitas outras coisas. O Hiro acaba sendo pego de surpresa pela classe dele, aparentemente, e ele acaba sendo escolhido para fazer o papel principal de uma peça de teatro em homenagem à cultura deles lá e de uma história que aconteceu. Não era para ter sido ele. Aparentemente a pessoa que seria o personagem principal ficou com febre naquele dia, então ele acaba sendo escolhido e ele vai fazer esse papel lá. E quando ele tá lá na peça de teatro, eles estão apresentando, algumas coisas começam a dar errado, ele é meio que escolhido por um Digimon que está causando problemas, ele é teletransportado através de chamas para um lugar, e lá ele acaba sendo possuído por espíritos malignos. Agora que vocês já entenderam o que aconteceu nessa parte, vamos explicar ponto a ponto o que estava acontecendo. O Digimon antagonista desse episódio é um Doumon, que já está aparecendo para vocês aí. Para aqueles que assistiram Digimon Tamers vão se lembrar que lá, a Renamon no nível perfeito se transformava em uma Taomon. Doumon é uma variação de Taomon, que usa quase as mesmas coisas, tem várias diferenças, mas os equipamentos e tudo mais é bem parecido. Vocês que assistiram Digimon Tamers e viram esse episódio vão notar essas diferenças, o que é bem interessante. Mas desde o começo a gente vê esse Doumon usando suas habilidades para transformar pessoas em selos, né? Uns papéis vermelhos assim, tinha alguns verdes também que ele usava, mas ele também menciona a palavra Shikigamis. Shikigamis são bonecos de papel que têm almas e coisas parecidas, né? Que podem ser controlados por alguém que está usando esses Shikigamis, então faz sentido. Doumon inclusive estava usando alguns selos que ele mencionava várias vezes quando ele usava suas habilidades. Para aqueles que já assistiram Naruto, vão se lembrar que lá eles usavam um tipo de selos também para usar os seus jutsus, suas técnicas. É quase a mesma coisa, tem a ver com ninjutsus também, esses selos do Doumon, tem a ver com o taoísmo, vem do taoísmo, né, deriva, o que é bem importante porque, mais uma vez, ele é uma variação da Taomon, que tem tudo a ver com o taoísmo, então é bem interessante a gente ver essas coisas acontecendo. Mas por que ele está fazendo isso? Por que ele está sequestrando um monte de pessoas e transformando elas nesses selos, nesses Shikigamis? A gente vai saber agora. Bem no fim do episódio nós ficamos sabendo que esse Doumon foi possuído por espíritos malignos. E não, a gente não está falando de Digimons espíritos malignos, de espíritos malignos mesmo, que estão no mundo real. Então é isso daí. Entendam que espíritos malignos e tudo mais existe mesmo no mundo real, em Digimon, pelo menos nesse, né? Então bem interessante. Aparentemente Doumon estava praticando suas técnicas de adivinhação, usando seus selos e Shikigamis e por aí vai, no mundo real, estava treinando. Ele foi em certos lugares que ele não deveria ir sem querer e acabaram vindo esses espíritos malignos possuindo ele, controlando ele para que ele fizesse todas essas coisas até agora. E quem são esses espíritos malignos? Aparentemente eles vêm do tempo do Shogunato e eles tinham um mestre, e esse mestre quer se tornar Shogun mais uma vez, não interessa qual seja a era em que o mundo está. Então basicamente ele queria acabar com o Japão do jeito que ele está lá agora e se tornar o Shogun mais uma vez. E por aí vai, usando Doumon. Então bem interessante como tudo isso foi feito. Obviamente os escolhidos vão ter que lidar com tudo isso, mas a gente vê um outro Digimon novo, que muitas pessoas estavam esperando que aparecesse, aparecendo aqui pra gente. O Espimon então finalmente aparece dentro da história de Digimon Ghost Game. O que muitas pessoas já sabiam é que o Espimon seria de grande importância para essa temporada. A gente vê que essas coisas começam aqui. Espimon é um Digimon de espionagem, ele é basicamente um hamster espião, então ele tem até habilidades para voar como um avião, quase como se ele fosse uma máquina cheia de dispositivos, ele fica invisível, bem parecido com aquelas coisas que o 007 usa, por exemplo, nos filmes dele, e por aí vai. Então o Espimon acaba ajudando o Gamamon, eles se encontram por um acidente ali que está acontecendo, e eles vão atrás do Hiro, porque o Hiro tinha sido capturado, como eu disse para vocês.
E daí eles ficam juntos andando por aí, é bem interessante. A personalidade do Espimon é bem legal, ele parece um protagonista, apesar de que ele ligava bem para as coisas dele, não para o que estava acontecendo com o Gamamon. Mas quando o Gamamon começa a pedir, pelo amor de Deus, me ajuda, com olhinhos de cachorro pidão, o Espimon fala, eu não consigo recusar um pedido dessa forma. E acaba ajudando o Gamamon mesmo. Então foi bem legal. Ele teve participação muito importante nesse episódio. Ele inclusive ajudou na luta, ajudou os escolhidos, ajudou em tudo, ajudou o Gamamon. Então foi bem legal. Com certeza ele foi importante. E a gente vê que ele vai ser ainda mais importante mais pra frente, mas por enquanto, vamos continuar. Doumon havia colocado um selo no peito do Hiro, meio que forçadamente, né? E um espírito maligno que estava naquele selo possui o corpo do Hiro. Quem era aquele espírito? Era o mestre de todos eles. Estava comandando todos os outros espíritos malignos, era o cara que queria se tornar o Shogun mais uma vez. E é muito incrível, porque até a expressão facial do Hiro começa a mudar completamente, a voz dele começa a mudar. Parecia até que eram Digimons, mas não, eram espíritos malignos humanos que viveram no passado mesmo. Até, em certo momento, usando o corpo do Doumon, eles mencionam que são mais de 700 anos atrás. Então, a não ser que o mundo digital fosse tão antigo assim, né? Em alguns mundos digitais é assim mesmo, eles tinham que ser humanos mesmo. Então, bem interessante. Mas daí então eles acabam batalhando ali, o Gamamon e o Espimon aparecem e atacam eles. O Espimon identifica a situação, vê que aquele selo que estava causando aquelas coisas no Hiro, e o Gamamon, entendendo tudo, por sorte pisa na cara do Doumon uma hora, dá um pulo, arranca o selo e faz o Hiro voltar ao normal. E daí uma cena linda, incrível, o céu todo vermelho, e o Doumon usando o pincel para usar suas técnicas, como a Taomon fazia em Digimon Tamers, super legal, né? Começa a destruir as coisas e tudo mais, porém o Hiro faz o Wezengamamon, que evolui para o Kanoaismon, e o Kanoaismon acaba com toda a situação, faz o Doumon voltar ao normal depois e por aí vai. Então foi bem interessante ver tudo isso, inclusive bem legal que o Espimon fica surpreso, que ele vê o Gamamon chegando ao nível perfeito e voltando ao normal, né? Lembrem disso porque isso é muito importante também, tá galera? Mas daí o Doumon explica toda a situação, a gente vê que tudo volta ao normal. Agora, vamos para alguns pontos bem importantes aqui. Vocês devem ter notado que eu não mencionei os outros escolhidos, eles aparecem sim nesse episódio, em uma das partes mais importantes na minha opinião. Então, eles estão muito longe, Aruri, o Kyoshiro, o Angoramon e a Jellimon, muito longe de onde o Hiro está. E eles recebem mensagens no smartphone que foram enviadas pelo Gamamon e o Espimon quando eles estavam procurando por ajuda para achar o Hiro, né? Então, bem interessante aí. E o Espimon super inteligente, ele mexe no smartphone e fala para eles tudo o que está acontecendo. Nessa hora a Aruri fala, olha Angoramon, a gente está muito longe, vai ser muito difícil da gente chegar lá mesmo voando. Nessa hora o Angoramon tem uma ideia, ele fala assim, nossa, olha, eu acho que eu sei o que a gente pode fazer. E ele leva todos eles, os 4, até a frente de uma Airdramon. Então não só é incrível ver uma Airdramon, que é um Digimon muito antigo, quem já assistiu às temporadas antigas, jogou os jogos antigos de Digimon, vai lembrar muito bem desse Digimon. Mas também é legal, porque a gente sabe que o Angoramon tem uma rede de informações muito grande. Ele vem conversando com muitos Digimons desde o começo dessa temporada. Então é legal que ele saiba, ele tenha contatos que possam ajudá-los se eles precisarem, mesmo se eles estiverem muito longe com Digimons como esse. A Airdramon é um Digimon que se sente um deus, tem o formato de um deus, mesmo no mundo digital, mesmo ainda estando no nível adulto de evolução. Bem legal ver ela falando, inclusive. Se você respeitar ela, tratar ela bem, ela vai ser um Digimon muito legal para você. Inclusive, eles estão pedindo para ela carregar eles voando até lá, né? Ela é muito mais rápida. Mas vários deles falavam, a gente vai voar nisso, nas costas disso, o que ofendia um pouco a Airdramon, foi bem complicado. Nessa hora a gente vai para outra parte importante dentro disso, que é onde Aruri consegue conversar, se comunicar e entender muito bem a Airdramon. E o Angoramon menciona isso, parece que eles se entendem muito bem. Por que será? Ele faz essa pergunta. E eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso faz parte da história da Aruri. A gente vai aprender mais sobre ela no futuro, mais sobre a história dela, do passado dela, que vai fortalecer talvez a conexão com o Angoramon. Talvez a gente veja até mais da Airdramon graças a isso. Então eu achei tudo isso muito importante, é uma parte importantíssima mesmo não tendo a ver quase nada com a batalha que estava acontecendo lá com a Doumon. Vamos então para a próxima parte. Aqui então a gente vai falar do Espimon mais uma vez. Por quê, galera? Porque, bom, ele é um Digimon espião. Ele estava por aquelas redondezas procurando o Hiro,
por algum motivo. Mandaram ele trabalha para alguém, ele veio do mundo digital porque ele está fazendo alguma coisa muito importante, muito provavelmente. E ele tem habilidades para isso, a gente viu inclusive. Porém, né, ele viu o Hiro, ele sabia que era o Hiro, porque no final do episódio ele tinha um cartãozinho holográfico que mostrava literalmente a carteirinha do Hiro, com foto dele, com o nome dele e tudo mais. Mas quando ele viu o Hiro pessoalmente de frente, perto dos outros, perto do Gamamon, ele disse, não, esse não é o Hiro não. E ele virou as costas e foi embora, ele simplesmente sumiu, né? Então por que ele fez isso? Para quem ele está trabalhando? Será que é pro pai do Hiro? O pai do Hiro mandou ele? Por que o pai do Hiro precisaria fazer isso se direto ele entra em contato com o Hiro através da Blacktail Maneuver, através de carta e tudo mais? Ele não precisaria. Então talvez o Espimon trabalhe para outra coisa, para outra entidade. Talvez ele tenha a ver com aqueles Digimons Black que a gente viu. Ele esteja investigando o Gamamon e o próprio Hiro que está junto com o Gamamon. O Espimon é sim muito importante e eu tenho certeza absoluta que ele vai aparecer muito mais nessa temporada ainda para o futuro. Então agora que a gente falou disso, tem mais apenas um ponto que eu quero mencionar para vocês. Já no começo do episódio, também boa parte do episódio, o amigo do Hiro estava acompanhando ele, esse amigo chamado Kotaro, estava lá junto com ele, vendo as coisas acontecerem, ele estava no teatro, ele viu o Hiro desaparecendo no fogo e por aí vai. Então galera, eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque mais uma vez esse personagem está aparecendo, ele não tem um parceiro Digimon ainda, o Hiro estava junto com ele e não junto com os outros dois escolhidos. Eu acredito, eu tenho uma teoria de que outros personagens que a gente já viu nessa temporada também vão ter parceiros Digimons mais pra frente, que isso vai acontecer. O Kotaro muito provavelmente é um deles. E curioso que ele tenha aparecido nesse episódio junto com o Espimon. Então, bem interessante aí, prestem atenção nessas coisas, porque provavelmente, muito provavelmente, na minha opinião, vão ser muito importantes ainda pro futuro. Então galera, eu vou estar falando da prévia do próximo episódio agora, se vocês não quiserem spoilers, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando, para vocês não terem problemas com isso. Então, vou começar a falar da prévia agora. E o próximo episódio, aparentemente, vai mostrar pra gente um Digimon muito novo, que foi revelado pouquíssimo tempo atrás, chamado Gyukimon, e ele vai estar transformando pessoas em monstros. Ele mesmo é um monstro bem horrível, uma mistura de aranha com minotauro ou algo do tipo. E aparentemente a gente vai ver um outro Digimon muito incrível que vai aparecer no próximo episódio, bem semelhante ao que a gente viu com o Espimon nesse episódio, então prestem atenção, vai ser super legal. A prévia fica por aqui e o episódio também. Digi Escolhidos, eu gostei muito desse episódio, ele foi muito legal, a animação estava muito boa também, a gente viu coisas muito importantes que com certeza vão influenciar para o futuro dessa temporada. Por enquanto, eu quero saber o que vocês acharam desse episódio, então deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Deixo também um abraço muito carinhoso para todos vocês e aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui galera, até a próxima, tchau tchau!